Bom dia, paz do Senhor a todos, passando com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Hoje eu gostaria de estar dividindo uma palavra com os irmãos que fica em Lucas 13, a partir do versículo 10, que fala a cura de uma mulher paralítica, ou em outras traduções, da mulher encurvada, aleluia. Ensinava no sábado, aleluia, muitos das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, aleluia. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Eu quero começar falando que existem enfermidades, como eu havia falado ontem, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, aleluia, e existem enfermidades espirituais. Então aqui está falando que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, aleluia, e ela andava curvada, aleluia, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre desta enfermidade. Aleluia. Jesus, aleluia, manifestava, aleluia, o seu poder, aleluia, entre os homens, aleluia. Por onde ele passava, prodígios, milagres e maravilhas aconteciam. Jesus era cheio de misericórdia, e quando ele via alguém enfermo, doente, um paralítico, né, seja qual for a situação, aleluia, do homem com quem ele se encontrava, ele movia-se de íntima compaixão, aleluia, ele curava os enfermos. E não foi diferente quando ele viu essa mulher. Vendo a Jesus, aleluia, ele chamou-a, aleluia, e disse-lhe: mulher, estás livre desta enfermidade, aleluia. Impôs as mãos sobre ela, e logo, aleluia, ela se endireitou e glorificava a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele impôs as mãos sobre ela, aleluia, e imediatamente, aleluia, ela se endireitou, aleluia. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curado e não no dia de sábado. Aleluia. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, aleluia, mas hipócrita, no sábado não desprende, aleluia, da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não o lavra e não o leva para beber água, aleluia. E não convinha soltar desta prisão, aleluia, no dia de hoje, essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha presa? Então, como eu havia falado, muitas vezes há pessoas que estão presas pelo espírito de enfermidade. Aqui a palavra está falando, Satanás a mantinha presa, aleluia. Tem enfermidades, aleluia, que somente no nome de Jesus, com o poder de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus é que podem, aleluia, serem curados, aleluia, porque é um espírito, aleluia, aleluia, que aprisiona, aleluia, as pessoas, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E as pessoas religiosas, né, elas achavam que Jesus, aleluia, não podia curar no dia de sábado. Quero dizer que muitas vezes a nossa religiosidade, ela nos impede de viver os milagres de Deus, aleluia. Porque se podia cuidar dos animais,
dá de beber água aos animais, aleluia. Como o Senhor estava falando, não podia, aleluia, curar uma pessoa que há 18 anos Satanás, aleluia, estava mantendo presa, aleluia. Então, aleluia, nós temos que ter cuidado com a nossa religiosidade, aleluia. O Senhor não procura pessoas religiosas, o Senhor procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, que tenham um coração rendido, aleluia. Que mais importa agradar a Deus do que aos homens, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, aleluia. Todo o povo se alegrava por todas essas coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus fazia coisas gloriosas, Jesus fazia coisas maravilhosas, mas, aleluia, o que é mais, aleluia, maravilhoso é que ele hoje ainda continua fazendo, é que hoje ele ainda continua operando, é que hoje ele ainda continua curando, é que hoje ele ainda continua ministrando. E hoje, aleluia, por ele próprio, quando você dobra o seu joelho na sua casa, quando você faz a sua oração, quando você ouve uma oração com um copo de água, quando você exercita a sua fé, quando alguém, aleluia, aleluia, impõe as mãos sobre você e repreende a enfermidade, o espírito da enfermidade, porque a palavra do Senhor diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, aleluia. Aleluia, o Senhor, ele não mudou, ele continua operando, ele continua se movendo de íntima compaixão, aleluia, pelas nossas vidas. A vontade dele é que você não continue sofrendo, aleluia. Eu não sei o que está se passando na sua vida, qual é a enfermidade, qual é a batalha que você está travando como essa mulher. Imagina uma pessoa encurvada há 18 anos. Eu tive uma pessoa durante muitos anos da minha vida, na minha família, que ela tinha, aleluia, essa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é triste, e você não poder olhar para cima, você ser uma pessoa totalmente encurvada, que só olha para baixo. Muitas vezes o inimigo também quer fazer isso com as nossas vidas, ele quer nos abater, aleluia, com palavras, através de pessoas. Ele quer que nós fiquemos muitas vezes encurvados diante dos problemas, das situações, aleluia. Às vezes não é nenhuma enfermidade, aleluia, física, aleluia, mas às vezes é uma enfermidade na alma que te abate, que te encurva, que te deprime, aleluia, que te leva para um quadro de síndrome de pânico, de depressão, que deixa você abatido, literalmente encurvado, aleluia. Mas nessa manhã, seja qual for a enfermidade pela qual você se sente presa, seja uma enfermidade apenas física, apenas uma enfermidade normal do ser humano, seja uma enfermidade, alabassuricanta, alamanaia, espiritual, a qual o inimigo, aleluia, ele está, aleluia, te prendendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, como ele fez, aleluia, com essa mulher há 18 anos, porque a palavra do Senhor, aleluia, está falando aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gosto de frisar o que o Senhor está falando, aleluia, aleluia, aleluia. Satanás a mantinha presa através dessa enfermidade. Então, independente de qual for essa enfermidade, aleluia, se ela é espiritual, se ela é emocional, aleluia, se ela é somente física, o Senhor tem poder nesta manhã. Alabassuri canta no nome de Jesus, aleluia, através do nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos delegou, que o Senhor nos deu, através do seu nome, porque não é no nosso nome, aleluia, que nós oramos, aleluia, e os enfermos serão curados, mas é no nome de Jesus, aleluia,
o nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que se toda a língua se dobrará e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele continua curando. Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres, aleluia. E não importa, aleluia, qual é a tua situação, qual é a tua enfermidade. Se você crê nesta manhã, pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Pelo poder da palavra de Deus, o Senhor há de se manifestar na sua vida com compaixão e com misericórdia. Aleluia, porque em vários textos da Bíblia nós vemos Jesus falar e moveu-se Jesus de íntima compaixão. Aleluia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, e o Senhor tem prazer em nos abençoar, em nos curar, em nos salvar, em nos libertar, em fazer uma obra transformadora, regeneradora. Aleluia. E isso diz a respeito, aleluia, às enfermidades do nosso corpo, da nossa alma, aleluia. Então, no nome de Jesus, vamos estar orando agora nesta manhã, pedindo para que, aleluia, o poder de Deus desça sobre nós, pedir para que a graça do Senhor desça sobre nós, aleluia, pelo poder da palavra de Deus, aleluia, na autoridade do nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, através do sangue de Jesus, Ele possa nos banhar nessa manhã, aleluia, com seu sangue, purificar não somente os nossos pecados, aleluia, mas também, aleluia, aleluia, curar todas as nossas enfermidades. Aleluia, se você crê em nome de Jesus, o Senhor te visita nesta manhã. Aleluia, se você crê, aleluia, o Senhor te cura. Aleluia, o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Aleluia, Ele é Deus que manifesta o seu poder e a sua glória. Alabassuri canta, alamanaia. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença poderosa, gloriosa e maravilhosa, eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu poder nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, aleluia, pelo poder da tua palavra que não volta vazia, Senhor, como o Senhor fez com essa mulher que estava encurvada há 18 anos, Pai, quantas pessoas estão passando há anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, Senhor, por enfermidades, aleluia, aleluia, Senhor, que muitas vezes são muito mais do que uma enfermidade física, são enfermidades espirituais, pelas quais o inimigo, aleluia, tem prendido, Senhor, essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha com libertação, Senhor, alabassuri, canta, alamanaia, venha com cura nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Senhor, assim como o Senhor curou essa mulher encurvada, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar a cura, em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade que está no corpo dessa pessoa, Pai, o Senhor tem poder e autoridade, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, para, Senhor, há uma ordem, Senhor, há uma palavra tua, Senhor, Senhor, manifestar a tua glória. Esteja, Senhor, curando, Pai, em nome de Jesus, Pai, todos os enfermos, Pai, em nome do Senhor Jesus, visitando a sua necessidade, Deus, visitando, Senhor, aleluia, ouvindo as suas orações que Ele já tem feito diante de ti, Pai, e eu creio, Senhor, aleluia, que hoje, aleluia, quem sabe não é hoje o dia da vitória, aleluia, quem sabe hoje não é o dia, aleluia, que o Senhor escolheu para manifestar a sua glória, porque ouvir o Senhor nos ouve, mas é o dia e a hora determinada por Ele, para que o Senhor venha manifestar o seu poder e a sua glória, e que esse dia seja hoje, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, aleluia, todos os enfermos, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor esteja curando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda enfermidade, Senhor, aleluia, todo diagnóstico, Senhor, aleluia, aleluia, dado pelo médico, aleluia, como
impossível como incurável. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, manifesta a tua palavra, põe por terra as sentenças, Pai, aleluia, através dos diagnósticos, Pai, que já foram determinados pelo médico, Pai. Senhor, revoga as sentenças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, porque a tua palavra, quando é liberada, a tua palavra, quando é falada, quando é orada, Senhor, aleluia, ela é um decreto no mundo espiritual e físico, Pai, para ser manifestada a tua glória. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. A tua palavra são decretos, Pai, pelas quais nós temos que nos apropriar. Aleluia, a tua oração, a nossa oração, Pai, diante do Senhor tem muita valia, Pai, em nome do Senhor de Jesus, porque nós cremos que o Senhor recolhe não somente as nossas lágrimas, mas as nossas orações no teu odre, Pai, alabaçúria. Deus, em nome de Jesus, vem visitando cada situação, aleluia, cada caso, cada dificuldade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, cada impossibilidade, porque Tu és o Deus do impossível e não há impossível em todas as Tuas promessas. Vai, Senhor, tocando na cabeça, vai tocando, Senhor, nos olhos, vai tocando nos ouvidos, vai tocando no coração, vai tocando no pulmão, vai tocando, Senhor, nos rins, vai tocando, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, vai fazendo uma obra, meu Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus, Senhor, vai recuperando aqueles que estão com problemas de coluna, vai curando, Senhor, aleluia, os ossos, Pai, os nervos, Pai, em nome do Senhor Jesus, o sangue, as artérias, Pai, vai fazendo uma grande obra, meu Senhor, alebassuri canta alabaçaia, vai fazendo uma grande obra, vai ministrando o teu poder e a tua glória, alebassuri canta alamanaia, porque a tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou, Pai. Há poder na tua palavra, a palavra do Senhor diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia, na cruz do Calvário, pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados, Pai. Em nome de Jesus, tua palavra é um decreto nessa manhã. Cumpre esses decretos, Pai, na vida daqueles que creem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa que está com câncer, que está com depressão, que está com ansiedade, que está com síndrome do pânico, Senhor, seja qual for a enfermidade, Pai, seja ela espiritual, talvez, aleluia, existem pessoas que estão encurvadas diante dos problemas, diante das aflições, diante das batalhas que são muito grandes, alabassuri canta alamanaia, aleluia, dos problemas na sua casa, no seu casamento, aleluia, aleluia, Deus, em relacionamentos que acabaram, aleluia, e muitas vezes o inimigo coloca um peso de opressão sobre as pessoas, mas a palavra do Senhor diz nessa manhã, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, encurvados pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, porque o Senhor é aquele que troca o nosso fardo pesado, aleluia, pelo seu que é leve. O jugo do Senhor é leve, alabassuri canta alamanaia. E muitas vezes o inimigo coloca um jugo que não é nosso, um peso que não é nosso, alabassuri canta alamanaia, coloca o medo, aleluia. O medo é contrário à fé e à esperança. Ele coloca o medo, a insegurança, aleluia. Aleluia, Senhor, move os céus nesta manhã, Senhor. Alabassuri canta, a tua palavra diz, meu Pai trabalha, eu também, diz o Senhor, Pai. O Senhor se move no céu, alabassuri canta, e na terra, Pai, envia, Pai, os teus anjos, Senhor, com a bandeja, Senhor, da vitória, com a cura, com aquilo que os teus servos estão precisando, que nós estamos precisando nesta manhã. Venha, Senhor, venha ministrar a tua bênção, venha ministrar a tua vitória sobre as nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Alabassuri canta alamanaia, movimenta o céu nesta hora.
Alaçuricanta, alabacéia. Envia os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, Senhor, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Unge a nossa cabeça com óleo, Senhor, nesta manhã, que o nosso cálice venha transbordar, Pai, que a nossa fé venha a ser aumentada, que a nossa esperança venha a ser renovada, que nós possamos crer, Senhor, aleluia, que o Senhor faz, que o Senhor opera, aleluia, que o Senhor ainda, aleluia, aleluia, é Deus que cura, é Deus que manifesta o teu poder e a tua glória na vida, aleluia, dos teus servos na terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus que eu oro, Senhor, nesta manhã, crendo na vitória, Senhor, aleluia, da parte do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Fique com essa palavra, aleluia, aleluia. Não deixe que a dúvida, labassuri canta lamanaia, venha tomar conta do teu coração. Não deixa que, aleluia, o inimigo queira roubar a tua fé, aleluia. Que a palavra diz que nós tivermos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, aleluia. Nós não precisamos ter uma fé gigante, nem uma fé sobrenatural. Se tivermos uma fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, a palavra do Senhor diz: direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Aleluia, assim será. Aleluia, aleluia. Quando nós orarmos e pedirmos e clamarmos ao Senhor com a fé que Ele tem depositado no nosso coração, aleluia, é com essa fé mesmo que você tem, aleluia, que você vai viver o sobrenatural e os milagres do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor derrame a paz. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.